Leopoldo II da Bélgica, governante do país de 1865 a 1909, tornou-se uma figura histórica infame devido à sua administração tirânica e brutal do Estado Livre do Congo. Sob seu regime, que durou de 1885 a 1908, mais de 10 milhões de pessoas morreram, uma tragédia de magnitude comparável aos piores genocídios da história. O sofrimento infligido ao povo congolês revela um dos episódios mais sombrios da colonização europeia na África. O Estado Livre do Congo foi formalmente criado por Leopoldo II como uma colônia pessoal, disfarçada como uma missão humanitária e civilizadora. No entanto, a realidade era muito diferente. Leopoldo II impôs um sistema de exploração brutal para extrair recursos naturais valiosos, especialmente borracha e marfim, através de um regime de trabalho forçado e violência extrema. A coleta de borracha era uma das principais atividades econômicas, e os trabalhadores congoleses eram forçados a cumprir cotas extremamente altas. Para garantir a produtividade, o regime de Leopoldo II utilizou métodos de controle terríveis. As Forças Armadas do Estado Livre, conhecidas como Força Pública, eram responsáveis pela implementação de políticas brutais. A ameaça constante de punição era uma tática usada para garantir a obediência e a produtividade. Entre as práticas mais cruéis estava a mutilação. Quando os trabalhadores não conseguiam cumprir as cotas de borracha ou eram acusados de desobedecer às ordens, eram punidos com a mutilação de suas mãos ou pés. Em muitos casos, essa prática era realizada de maneira pública para servir de exemplo e intimidar outros trabalhadores. A mutilação não era apenas um ato de violência física, mas uma forma de terrorismo psicológico destinado a criar um clima de medo e submissão. Além da mutilação, o regime de Leopoldo II utilizava tortura física extrema, chicoteamento e outras formas de punição para manter o controle. As mulheres e crianças também eram vítimas dessa violência sistemática. A falta de cuidados médicos, as condições insalubres e a fome generalizada contribuíam para a alta mortalidade entre a população. As doenças eram endêmicas, e a administração colonial não oferecia nenhum suporte para a saúde dos trabalhadores. A resistência ao regime brutal frequentemente resultava em represálias violentas. As comunidades que se opunham eram atacadas, e seus membros eram frequentemente massacrados. Os corpos dos mortos eram muitas vezes exibidos publicamente para aterrorizar os sobreviventes e desencorajar qualquer tentativa de revolta. A crueldade de Leopoldo II foi finalmente exposta ao mundo exterior por missionários, jornalistas e exploradores que documentaram as atrocidades. As revelações sobre o tratamento desumano infligido aos congoleses levaram a uma crescente pressão internacional. Em 1908, sob intensa pressão pública e política, Leopoldo II foi forçado a ceder o controle do Congo ao governo belga, que assumiu a administração da colônia. Embora a transferência de poder tenha encerrado o regime pessoal de Leopoldo II, o impacto de sua administração brutal deixou cicatrizes profundas na população congolesa. A destruição causada pelo seu governo teve efeitos duradouros, e o sofrimento do povo congolês continuou por décadas. A memória das atrocidades cometidas durante o governo de Leopoldo II serve como um lembrete sombrio dos perigos da tirania e da desumanização no contexto da colonização. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal.